aqui com a doutora Patrícia Evangelista, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço por essa oportunidade. Olha, a doutora Patrícia Evangelista é advogada especialista em previdência e hoje vamos falar sobre a desaposentação. A pessoa se aposenta, mas continua trabalhando. E continua contribuindo, né? Continua contribuindo. Aí o que acontece com essa contribuição a mais depois de ter se aposentado e quais os benefícios e o que você pode aproveitar é esse espaço para tirar suas dúvidas com a doutora Patrícia, né? Não perca essa chance não. Bom, já tem muita gente perguntando, como a Sônia, ó, em qualquer aposentadoria pode ser feita a desaposentação? Em qualquer uma, Pode? Menos aposentadoria por invalidez, né? Tá. Porque aí a pessoa que é inválida, ela não tem como solicitar uma desaposentação, porque ela não tem como voltar a contribuir, né? Se ela voltar a contribuir, subentende-se que ela não está inválida, e não estando inválida, aí ela tem o direito de ter o benefício cessado e não um novo benefício ou um recálculo. Ela pode perder o benefício, né? Exatamente, exatamente. Vamos ver mais uma. Alexandre, como saber se a aposentadoria será melhor com a desaposentação? Então, na verdade, assim, toda pessoa que se aposentou e continuou vertendo contribuições, geralmente no mesmo nível salarial, né, teria direito à desaposentação. A grande chateação que a gente tem hoje é que, infelizmente, a desaposentação já foi julgada pelo STF, né? E, infelizmente, que não foi muito benéfico. Não foi nada benéfico. Não, acabou o sonho da desaposentação, né? Então, por isso que a gente está vindo trazer essa informação. O que acontece? A desaposentação ela foi criada exatamente porque muito brasileiro, mesmo aposentado, se via obrigado a continuar trabalhando porque não conseguia sobreviver só com os proveitos da aposentadoria, né? Um número muito expressivo. Antigamente existia um benefício chamado pecúlio, que é aquele benefício que a pessoa se aposentava. Depois que ela continuava contribuindo, ela tinha o direito de resgatar, ter restituído os valores pagos pós-aposentadoria. Como isso foi eliminado no sistema previdenciário, aí criou-se a tese da desaposentação, que foi julgada agora no dia 26 de outubro pelo Supremo Tribunal Federal, que é o último órgão do Poder Judiciário, e eles entenderam por 7 votos contra 4 que não é possível a desaposentação porque não há base legal, ou seja, não há na lei uma permissão legal para a desaposentação ser possível. Então, isso quer dizer que a pessoa vai poder continuar trabalhando, está aposentada, vai continuar trabalhando, mas não vai ter mais como recolher esse dinheiro que ela continuou contribuindo. Na verdade, ela não vai ter um recálculo no valor do benefício. Com essa decisão... Que seria esse... Exatamente. Mais um valor, né? Porque aí aumentaria o valor dessa pessoa, porque toda pessoa que se aposentou continuou trabalhando, quanto maior o tempo de contribuição e maior a idade, melhor era o valor do benefício. Como a desaposentação já foi julgada e judicialmente eles entenderam que não, então não há muito o que se fazer. Não cabe recurso nem nada. Então, porque foi o último órgão do Poder Judiciário. Aí não tem... A quem dá a palavra final é o Supremo Tribunal Federal. E já disse não. Já disse não. Aí, qual é a grande preocupação, né, hoje, Kátia? As pessoas que estão gozando de benefícios, assim, superiores já hoje, porque entraram com a ação, o juiz deu uma liminar e a pessoa já está gozando desse benefício maior. Mas agora tem que devolver tudo? Então, na minha opinião, não. Por que não? Primeiro, porque o benefício é de caráter alimentar. E sendo alimentar, você não pode, desculpa o termo, mas é um chulo, mas é para que as pessoas... Não dá para vomitar o que você comeu, né? Não dá. Não dá, né? Não então, assim, o benefício é de caráter alimentar e irrepetível. Então, você não tem como devolver. E, além disso, eu penso o seguinte, se foi uma decisão judicial que outorgou essa pessoa o direito de ter um benefício maior, e se essa decisão pelo Supremo entendeu que não é possível... Isso depois da outra pessoa, a pessoa ter ganho? Aí eu entendo o seguinte, eles podem revogar essa decisão depois que for publicado, né, essa decisão do STF, aí realmente eles vão revogar de quem está recebendo a maior, né? Mas eu entendo que aquilo que você já recebeu, você não tem que devolver. Agora, tudo bem, olhando pelo lado deles, eles falam que o país tem um gasto absurdo com a aposentadoria. Mas, gente, só tem gasto porque recebeu um valor absurdo também de contribuição, concorda? Não certeza. Né? E assim,
uma coisa que tem deixado a gente muito chateado é que a gente percebe que o Supremo Tribunal Federal hoje, ele tem decisões muito mais políticas do que jurídicas. Porque a grande preocupação é o quanto isso vai gerar para os cofres da Previdência Social. Enquanto, na verdade, a função do STF é julgar, né? E não pensar se esse julgamento vai gerar um custo muito grande para a Previdência Social. Apartidário. Exatamente. E justiça é assim, ou é certo ou é errado, não tem meio termo. Exatamente. Pelo menos devia, sempre foi assim, com certeza, né? Com certeza. Quer dizer, sempre foi assim que a gente esperou que as coisas acontecessem, né? Bom, volto já e tem muita coisa pra... Olha, agora aqui a dor vai ser inevitável. Aqui não vai ter muita saída, né, doutora Patrícia? Pois é. Infelizmente. Claro que a gente gostaria que a situação fosse outra, né? Mas é que essa se apresenta, né? Uma coisa assim, só para aproveitar o gancho, assim, uma coisa muito importante. Tiveram pessoas que também ganharam essas ações. Porque o que acontece? Pelo número excessivo de processos que tinha, o INSS também acabou gerando assim a perda de alguns prazos. E em função disso, aquela pessoa ganhou o processo, transitou em julgado, não cabe mais recurso. E olha, por incrível que pareça, ganhou. Tem pessoas que já até receberam os atrasados, tem pessoas que estão para receber os atrasados. E aí o que acontece? O INSS pode ingressar com uma ação chamada ação rescisória. Mas peraí, se não pode recorrer, não pode recorrer. Então, mas aí existe um único procedimento judicial que consegue reverter o trânsito em julgado daquela decisão que não cabe mais recurso. Isso não é justo. Pois é, mas é o que está na lei, né? Então, eu acredito que se o INSS for cauteloso, ele irá recorrer desse meio judicial para ter revertido essa decisão. Agora, uma coisa que eu acho importante informar as pessoas que estão nos assistindo para elas não ficarem assustadas. Eu entendo o seguinte, porque assim, o Supremo não se manifestou, como vai ficar a questão dessa devolução? Se tem que devolver ou como tem que ser feita essa devolução. Eles não se manifestaram. Ninguém falou nada. Não falou. Então, provavelmente vai ser feito caso a caso. Porém... Mas vai demorar quantos anos isso? Caso a caso? Não sei. De eterno, né? Mais alguns anos, né? Mas eu entendo o seguinte, pelo menos, eu entendo que a devolução... Primeiro que não tem que devolver, mas caso eles entendam que venha a ser obrigatória a devolução, eu acredito que eles podem pedir que o desconto seja feito nas parcelas futuras do benefício, né? Porque às vezes a pessoa não tem o dinheiro total para fazer a devolução, nem dá, porque ela comeu com aquilo. Então o que pode ter é o desconto de até 30% como uma forma de compensação até gerar todo o crédito que ela recebeu desse benefício. Agora, gente, vamos lembrar que isso é uma bola de neve, né? Tá estourando agora. Mas a má gestão começou há muitos anos atrás. Exatamente. Quando eles fizeram um levantamento para saber quanto que daria para os cofres públicos se a desaposentação fosse aprovada, seriam bilhões, né? Só que, na verdade, eles consideraram como se todos os benefícios a pessoa tivesse direito ao teto, que é 5.189, né? Que não é o caso. É raridade. Então, esse cálculo que foi apresentado pela Previdência Social, demonstrando ao governo o quanto daria aos cofres públicos se essa matéria fosse aprovada, é inverídico, porque os números apresentados não são reais. Mas aí não cabe entrar com um processo contra? Então, porque agora... Isso foi inverídico. Então, mas na verdade, eles entenderam que a decisão foi judicial, quando na verdade ela foi política. Na verdade, eles decidem, eles se unem, cada um faz... o que acha que tem que fazer para defender aquilo que é política e não aquilo que é justiça. Exatamente. Foi como você disse, né? Agora existe uma coisa positiva, talvez. Quê? A única que eu ainda tenho esperança. Do quê? Essa decisão foi judicial. Então, judicialmente, a gente não consegue mais reverter essa situação. Mas a gente tem um ponto positivo, que seria o quê? O poder legislativo, que é os nossos governantes, conseguirem uma aprovação nas casas legislativas para a desaposentação ser possível por lei. Mas aí pode acontecer. Mas existe essa disposição deles? Ainda existe, já foi uma matéria que vem há muito tempo sendo discutida, então existe a possibilidade. Já que o judiciário não fez às vezes, só quem pode mudar esse contexto é o Poder Legislativo, que é quem realmente
projeta as leis. Mas o Poder Legislativo está afim de fazer isso? Olha, tá Ainda? Tá. Tem muitos Que políticos que têm esse interesse, né? Porque o aposentado e pensionista gera a economia do nosso país, Não, né? gente, e ele não tá... Ninguém faz um favor para o aposentado. Ele já pagou, e vamos ser justos, paga muito mais do que recebe depois, hein? Com certeza, não tenha dúvida. Gente, porque o quanto se paga ao longo desses anos todos e o quanto se recebe, mas é um disparate. Pois é. Não é verdade? Com certeza. Aqui nesse país, com certeza. Bom, volto que tem mais perguntas. Voltando com a doutora Patrícia Evangelista, a Renata pergunta o seguinte: caso ingresse com a ação judicial de desaposentação, terei direito aos recebimentos dos valores atrasados? Teria, né? Se tivesse sido aprovada a desaposentação, no momento que protocolou, distribuiu a ação em diante, se ela fosse vitoriosa, teria o direito do recebimento de todos os atrasados. Mas como o STF decidiu que não, né, por 7 votos a 4, né, e a gente tinha muita esperança, porque nós tínhamos o STJ, que era o órgão anterior do Poder Judiciário, o penúltimo, o antepenúltimo do Poder Judiciário, já se manifestado favoravelmente. A gente tinha muitas liminares concedidas, então a gente tinha uma grande esperança que realmente a desaposentação fosse aprovada judicialmente. Então, Renata... Nem adianta mais ingressar com a ação judicial. Esquece. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, né? Com certeza. Olha, vou passar para vocês os contatos da Patrícia Evangelista. Ela que é advogada especialista em previdência. E o bom, gente, que a doutora Patrícia Evangelista está sempre com a gente, atualizando, né, as mudanças, porque muda tanto que a gente nunca nem sabe mais em que pé que estão as coisas, né? Exatamente. O brasileiro fica muito inseguro, muita mudança, muita reforma na previdência. Então, quando ele consegue entender, muda de novo. E muito pouco explicado por eles, né? Com certeza. Na hora que eles vão contar a história, é um politiquês que na campanha política eles não usavam, né? Exatamente. Então, Muda tudo. Muda tudo. Figurinha passa a ser outra. Olha, sosprevidenciario@uol.com.br, sosprevidenciario@uol.com.br, o e-mail da doutora Patrícia Evangelista. Qualquer dúvida, pode mandar para ela. Olha, foi muito bem-vinda, viu, sua participação. Sei que você está cansada, mas obrigada, viu? Eu é que agradeço por essa oportunidade.